É hoje a grande final do BBB 24. Olha, a gente passou 100 dias aqui cobrindo esse programa. A gente passou 100 dias vivendo praticamente em função deles. A gente passou esse tempo todo aqui acompanhando tudo. E a gente fez essa cobertura junto com vocês. Porque se não fossem vocês assistindo aí do outro lado, a gente não estaria aqui. Se não fossem vocês comentando, participando, a gente não estaria aqui. Mas vocês conseguiram transformar um trabalho que é pesado, um trabalho que é muito, mas muito complicado de se fazer, porque você tem que viver em função deles, em algo muito mais divertido. E a gente está aqui. Sobrevivemos mais 100 dias. Nós estamos direto há 8 meses trabalhando com essa cobertura de reality show direto, assim, desde a Fazenda até aqui, são 8 meses. Desde setembro do ano passado, cobertura. E o Boninho não quis dar nenhum mês de férias pra gente, né? Porque a Fazenda terminou perto do Natal e o BBB já começou depois do Ano Novo. Então, mas nós aqui estamos firmes, estamos fortes e vamos comentar mais esse grande momento. Afinal, Davi, obviamente, já é um dos favoritos aí para vencer o programa desde os primeiros dias, desde o primeiro momento que ele foi anunciado na televisão. Muita gente já tinha gostado dele lá e aos poucos ele mesmo foi se mostrando ali merecedor desse prêmio, merecedor das coisas que estão passando com ele agora ali, os prêmios que ele recebeu. Então, cara, ele realmente tá num patamar completamente diferente. Faz muito tempo que a gente não via um jogador de BBB tão bom quanto o Davi e tão disposto a isso, sem medo de cancelamento, sem medo de abrir o peito, de se jogar mesmo, de se comprometer. E como eu falei pra vocês, muito do que o Davi fez e deu certo nesse BBB, esperem que no próximo ali, em 2025, outros copiem, outros façam igual, porque é assim que muitos vão construindo a trajetória até se tornarem campeões lá dentro. Eu só acho que não vai ter alguém no ano que vem que conquiste o público logo de primeira. Eu acho que isso ainda vai demorar muito, mas muito tempo para acontecer. Mas, fora isso, o penúltimo dia do BBB foi muito cheio de chororô. E esse último dia que a gente está acompanhando aqui junto com vocês, está sendo um dia cheio de nostalgia, saudade. Mas não tá o chororô que tava ontem, tá? Tá muito mais tranquilo. Davi, Matheus e a Isabelle passaram o resto do dia apenas se despedindo da casa, apenas olhando ali as coisas, apenas aproveitando os últimos momentos que eles estão ali dentro. Obviamente participaram ali das ações dos patrocinadores e tal. Teve aí uma polêmica, que foi o vídeo lá que o Davi disse que ele preferia ter um filho macho e tal. Isso aconteceu durante a madrugada, enquanto eles estavam preparando o jantar, que ele soltou isso aí. Aí nas redes sociais, a internet já tá falando os horrores de sempre e tal. Eu, sinceramente, não vou entrar no mérito dessa questão, tá? Não vou falar sobre se isso é ou não é preconceito, homofobia, seja lá o que for, porque eu já falei isso várias e várias vezes. Já já eu te explico melhor o que foi que o Davi falou. E lá dentro, gente, a coisa tá tão parada que aqui fora foi que trouxe mais conteúdo pra gente. Lá na Ana Maria Braga, por exemplo, eu não tinha visto que hoje de manhã a Ana Maria Braga simplesmente cortou o Babu Santana quando ele defendeu o Juninho da acusação que a Alane fez contra ele. Lembra aquela acusação lá? Babu falou algo ali que deixou a Ana Maria Braga completamente em silêncio e ela cortou logo, mandou logo o comercial entrar. E ficou tão na cara dura a defesa da Alane que ficou feio ali o que a Ana Maria Braga fez. E aí,
Não teve outra também, né? O Boninho também resolveu aparecer, falou aí que ele já recebeu muitas inscrições pro BBB 25, que tá bombando, um pico de 1.000 inscrições por minuto. Agora, sobre o jogo em duplas, eu não tenho muito o que dizer para vocês, que isso não vai dar certo. Isso já foi testado antes e não deu certo, né? Eu quero entender aonde é que o Boninho vai chegar com isso. E aqui fora também a gente teve a Fernanda falando que ela ainda não recebeu o dinheiro do programa, de tudo que ela ganhou ali. Ela meio que estava pedindo Pix ali, a ajuda das pessoas para ela continuar vivendo até ela receber o dinheiro lá do programa. Teve ainda o Fred Nicásio com o Babu declarando torcida pro Davi, falando que agora tá chegando a hora de um homem preto vencer o BBB e tal. O último dia do BBB, gente, foi só isso mesmo, tá? Não foi muita coisa, não. A gente vai te mostrar essas coisas aí no decorrer do vídeo. Bora lá, dar uma olhada como é que foi os últimos momentos lá na casa. Depois lá daquele sincerão do amor que o Tadeu falou ontem à noite, a Isabelle voltou lá para a academia e começou a mexer de novo com as fotos, começou a refletir sobre os últimos momentos dela no programa. E aí o Matheus vai atrás dela, o Matheus pergunta se ele podia conversar com ela e tal. E aí ele fala sobre eles terem visto as fotos e ouvido as vozes dos familiares deles. A Isabelle disse que estava muito feliz de ter ouvido a voz da mãezinha dela. Ele também disse que estava muito feliz de ter ouvido a voz da vozinha dele e tal. Aí pouco depois da conversa dos dois lá na academia, o Davi aparece e pergunta se eles iriam para a piscina. Na verdade, o Davi até chega ali, bora pra piscina, bora nadar um pouquinho, bora aproveitar esses últimos momentos que a gente ainda tem aqui dentro. Foi mais ou menos isso que o Davi fez ali. Mas enfim, naquele momento em específico, o Matheus e a Isabelle preferiram ficar sozinhos lá na academia, enquanto o Davi foi pular sozinho na piscina. Aí pronto, depois disso, não demorou muito, o Matheus foi lá, trocou de roupa e foi comentar com o Davi algumas coisas sobre o programa ali. Ele realmente falou vários e vários momentos sobre a dificuldade de se chegar longe no BBB, como é que esse jogo que eles viveram ali, como foi que eles viveram isso da maneira que eles viveram. E aí eles mesmos disseram que foi preciso jogar muito para eles chegarem aonde eles chegaram. Eu vou até dizer para vocês que tem muita controvérsia aqui do que o Matheus falou, né? Porque a gente às vezes acha que o Matheus se escorou demais no Davi, igual as meninas também. Aí depois a Isabelle apareceu de biquíni, aí o Matheus elogiou a beleza dela, aí o Davi diz que quer ver isso aí se transformar em realidade. A Isabelle, inclusive, fez uma pergunta semelhante e disse para ele ir lá em Manaus e tal. Aí ele respondeu que ele vai bater em Manaus e que ele já tá de vermelho do garantido. Aí ela começou a rir, tava toda feliz e tal. Aí depois o Matheus falou pra Isabelle que agora que a ficha dele tá começando a cair e que ainda não tinha caído a ficha dele ter escapado do último paredão. E pronto. E aí pronto. Eles começaram a falar muito sobre isso. A Isabelle estava realmente muito feliz naquele momento, que ela foi lá, se preparou para pular na piscina, aproveitou mesmo o último momento que ela tinha ali dentro do BBB, aproveitou, pulou, estava feliz da vida. Enfim, ela realmente tem que aproveitar, né? Porque isso não vai se repetir. O que eles viveram no BBB não vai se repetir. E foi depois disso tudo aí que eles voltaram para dentro da casa, quando eles foram preparar a lasanha que eles iam jantar naquela madrugada, que o Davi falou o que mexeu com a internet. Tudo começou quando a Isabelle elogiou o Davi, dizendo que além de doutor, o Davi é o mestre Cuca. E aí, o Matheus falou, imagina quando vier os filhos.
E aí o Davi responde para ele que tomara que não venha uma filha mulher, que ele quer ter muito um filho homem, para assim ensinar esse filho a ser um macho. Foi só isso que o Davi falou, tá? O Davi não falou nada demais além disso. Mas pronto, a internet foi lá e caiu em cima dele. Então, como tem muita polêmica em cima, isso causou muita polêmica, eu não vou falar sobre isso, porque eu já falei lá atrás muito do que eu penso sobre o que o Davi falou naquela vez pro Nizam e tal, e o próprio Davi se corrigiu depois disso. Não vou entrar nesse mérito dessa questão, não vou aprofundar muito sobre isso. O que eu já falei lá atrás continua valendo, continua a mesma crítica. Disse o Davi textualmente, eu vou ler para vocês palavra por palavra do que ele falou, da transcrição do vídeo que a gente teve. A Isabelle disse isto aqui: além de doutor, Davi também é mestre Cuca. Aí o Mateus: imagina quando tiver os filhos. E aí o Davi responde: tomara que não venha mulher, venha homem. Aí o Mateus responde para ele: senão vai ser a casa das mulheres, né? Só ele e o pai dele de homem. Aí o Davi responde pro Mateus: quero ter um filho homem, ensinar o guri a ser macho. Foi só isso aí que ele falou, tá? Eu acho que o Davi se expressou mal aí em usar a palavra macho várias vezes nesse contexto, porque ele falou várias vezes nesse programa, virou bordão dele, eu sou homem, virou também vários objetos de meme, essa fala dele. Então, óbvio que ele não sabe disso, ele vai descobrir quando ele sair hoje à noite. Mas muito do que ele falou ali pegou mal e tal. Eu, pessoalmente, entendi que a intenção dele foi dizer que ele quer um filho homem para ele poder ensinar para este filho tudo que ele sabe. Eu acho, inclusive, que é bem normal, porque muitos homens, quando pensam em ter filhos, eles pensam em ter filhos homens. E igualmente falam a mesma coisa. Então muita gente problematiza isso também, mas muita gente acaba sendo hipócrita, porque tem muitos homens que, ao descobrirem a gravidez de suas companheiras, normalmente eles desejam que seja um homem, um menino, porque eles querem justamente um menino que reproduza aquilo que eles são. Então até aí eu não vejo nada de anormal, até aí o que eu vejo é a mesma coisa que eu já vi várias e várias outras vezes. É que no BBB, gente, tudo ali é motivo de amplificação. E às vezes não tem nem necessidade das coisas serem tão amplificadas. Não tem necessidade de transformarem algo tão pequeno em algo tão grande. Ele não falou nada tão complicado assim, nada tão feio, né? Só que na internet estão falando que ele foi machista, que ele foi homofóbico. Sério, aumentaram demais aquilo que não tinha que aumentar. Assim, as emoções estão muito afloradas nesses últimos momentos. É esperado que as pessoas ajam e reajam assim. Até porque tem muita gente que não queria que o Davi vencesse o programa. Então, essas pessoas que não queriam que ele vencesse um programa não estão muito felizes com o resultado do programa de hoje à noite. Então, muita gente está tentando usar isso aí para dar uma queimada no Davi. E eu acho que não vai dar certo, tá? Acho que não vai funcionar. O Mateus igualmente teve falas problemáticas ao longo da temporada. Gente, vamos ser sinceros também. Ninguém falou das falas problemáticas dele. Teve uma fala que ele estava falando sobre a Isabelle e que ele falou que ele já tinha conseguido domar aquela mulher. Eu acho que isso também foi muito problemático, né? Pra galera aí que gosta de ver problema em tudo, essa fala dele foi problemática. Foi demais, inclusive, né? Como é que você tá domando uma mulher? Uma mulher agora é um cavalo? É um animal que você precisa domesticar? Ficou, assim, muito forte o que ele falou. Mas ninguém comentou isso. Agora, quando o Davi falou que ele quer ter um filho homem para ensinar esse filho a ser um macho, aí todo mundo já transformou isso num problemão que não precisava transformar. Enfim, só estou comentando com vocês o que aconteceu durante a madrugada. Não estou dizendo que o Davi está certo em ter falado isso, não estou dizendo que isso é tão neutro e tão inocente assim. Mas estou dizendo que tem muito exagero nessa interpretação. Tem muita gente também
querendo tentar dar uma queimada nele nesses últimos momentos aí dele dentro do programa. Então, só comentando isso com vocês, tá bom? Vamos passar isso adiante, porque a gente tem muito mais coisas para falar hoje à noite. E aí depois que ele estava feito ali, a lasanha e tal, ele também falou sobre o momento da quase desistência dele. Ele estava conversando isso com o Matheus também. Aí ele falou que a Isabelle foi quem não deixou ele tomar aquela decisão de ir embora. E aí ele falou que às vezes ele prefere não ter nada, mas ter paz, do que ele ter tudo e não ter nenhuma paz. Ele fala que naquele momento ele estava sob uma pressão muito forte e que foi o momento mais difícil dele dentro do programa. E aí ele fala que nesse momento o jogo já acabou, que não tinha muito mais o que eles pudessem fazer, né? Então já deu, o jogo acabou, mas que naquele momento foi o momento mais difícil dele. Aí o Matheus e a Isabelle foram relembrar toda a construção da amizade que eles tiveram. O Matheus falou que a amizade dele com o Davi e depois com a Isabelle foi uma amizade muito improvável, porque o Davi, no primeiro momento, estava lá muito distante, o Davi estava muito preso ali com o pessoal do Puxadinho, o Davi quase não transitava direito pela casa, mas depois eles foram se aproximando. Aí depois ele falou que ele deu o primeiro monstro da temporada para Isabelle, sem nem conhecer ela direito, apenas por causa dessa coisa do Puxadinho e tal. Ele falou, ele foi buscando como isso saiu desse distanciamento que eles tiveram nos primeiros momentos até essa aproximação final, onde os dois estão até trocando beijos, né? Os dois ali estão ali num agarramento, numa coisa que vai ficar marcado, inclusive, né? O resto da temporada. E aí depois desse jantar todo pronto ali, todo feliz, todo mundo ali organizando as coisas, foi a vez deles comentarem sobre como é que as coisas estão aqui fora. O que é que eles vão encontrar hoje à noite quando eles saírem de lá de dentro? O que é que eles vão encontrar nas redes sociais, por exemplo, né? O Matheus, por exemplo, falou que ele acha que ele vai sair com 1 milhão de seguidores aqui fora. A Isabelle acha que ela já tem 1,5 milhão de seguidores. Aí eles perguntaram assim pro Davi quantos seguidores o Davi acha que ele tem. Aí o Davi disse que ele tem por volta ali de 100 mil seguidores. Aí a Isabelle e o Matheus, não, para com essa falsa modéstia, você deve ter muito mais do que isso. Cada briga sua ali, você deve ter ganhado uns 200 mil seguidores e tal. E aí, aí o Matheus falou pra ele assim, você deve ter mais de 1 milhão de seguidores, certamente. Aí o Davi questionou, mas como é que eu vou ter mais de 1 milhão de seguidores se o Tadeu falou que tinha mais de 1 milhão de votos por CPF naquele paredão? Como é que eu vou ter mais do que 1 milhão de seguidores, então? Eu acho que o Davi não entendeu mais ou menos como é que funciona essa lógica aí de voto no BBB. Eles não explicaram, inclusive, para eles como é esse sistema aí de voto único. De qualquer forma, 1 milhão de votos por minuto, por minuto não, 1 milhão de votos no total, quando o Tadeu falou, me pareceu que é, por enquanto, o teto do voto único, o teto das pessoas dispostas a votarem apenas uma vez numa pessoa lá no BBB. Então, assim, se esse é o teto, então realmente a coisa foi boa, o engajamento foi bom. Agora, se já teve mais do que isso aí, só mesmo a Globo para dizer pra gente. Mas ele se questionou isso, a Isabelle também falou que ela se questionou como é que pode eles realmente terem muitos seguidores se esses votos aí foram realmente muito baixos. Pelo menos é o que ela entendeu. Então, não tem muito assim, eles não têm essa base para entender o quanto eles têm de seguidores. A Isabelle lembrou, inclusive, que quando ela saiu, ela já tinha mais de 200 mil seguidores. Então, talvez ela tenha um pouquinho mais agora. E aí, quando eles lembram que falta muito pouco tempo para acabar o programa, o Matheus falou que eles já passaram 1/3 do programa, 1/3 do ano de 2024 lá dentro do programa. Foram 3 meses e meio praticamente ali, porque o programa começou no dia 8 de janeiro, no dia 8 de abril completou-se 90 dias, e aí mais 10 dias
para chegar nos 100 dias. Então já são 3 meses e meio. Se o programa durasse ainda mais uma semana, eles chegariam aos 4 meses no ar, né? 120 dias. Realmente é muito cansativo lá. E aí o Davi diz que a diferença e o grande diferencial dessa temporada é que o pau quebrou lá dentro. E eu falo pra vocês, quebrou pra valer, viu? Porque se não fosse as brigas, não fosse o Davi carregar esse programa nas costas, o BBB 24 tinha flopado pior do que flopou o BBB 23. Davi carregou este programa nas costas. Se não fosse ele, esse programa não teria acontecido do jeito que aconteceu. E aí depois eles foram dormir, o Matheus e a Isabelle foram se beijar de novo, foram se abraçar. E aí depois, os dois expressaram que eles estão um pouquinho preocupados como é que vai ser aqui fora depois que eles saírem, se eles vão se cruzar ou não aqui fora. E aí ele diz que eles vão sim conversar aqui fora, que de alguma maneira eles vão se encontrar aqui, que de alguma maneira eles vão falar, vão rever, vão se ver de novo. E aí ela falou que independente de qualquer coisa que aconteça entre eles, se vai rolar alguma coisa, se um namoro ou se uma amizade, que ele vá conhecer Manaus, que ele vá conhecer a cultura dela, porque é isso também que ela quer que ele e outras pessoas que passaram pelo programa lá e foram amigas dela, também vão lá em Manaus para conhecer isso tudo. E aí ele falou que ele vai sim em Manaus, inclusive ele também convidou ela, assim como você quer que eu vá conhecer a sua cultura, eu quero que você venha conhecer a minha, vai lá no Rio Grande do Sul, tal. Foi assim a conversa deles. E aí depois ele meio que falou assim, e se a gente estiver solteiro nesse momento, pode acontecer, né, de a gente tentar alguma coisa. Aí ele depois disse, mas isso aí são outros 500 que a gente vai ver lá na frente. Eu sei que os dois estavam realmente muito ansiosos por esse último momento da final. E aí eles foram dormir às 4h30 da manhã, já era 8 horas, ainda estavam dormindo. O Davi foi o primeiro a acordar, eu acho que foi umas 9 horas da manhã que ele acordou. Como sempre, ele é o primeiro a acordar no BBB, né? Ele preparou o café da manhã, e aí depois a Isabelle acordou também, foi atrás dele lá, ele tava cantando no banheiro, tava muito feliz com o que tava acontecendo. E aí ela viu a cantoria dele, parabenizou ele por ele estar na final. Aí depois o Matheus acordou também, deu bom dia pro Davi, estavam realmente muito felizes, e aí tocou o despertador. O despertador de hoje foi o tema do programa Vida Real lá do Paulo Ricardo. Cantaram isso aí. Aí depois eles tomaram café, se divertiram cantando essa música aí. Teve várias conversas ali do Davi com eles lá dentro. Uma dessas conversas, por exemplo, o Davi falou que o psil dele se tornou um problema. Ele falou que o psil dele foi questionado várias e várias vezes. Ele disse que por causa desse questionamento ele precisou acatar as críticas ali do que as pessoas estavam dizendo, porque assim ele achou e acreditou que isso tornaria o clima um pouquinho melhor de se viver. O Davi disse que passaram boa parte do programa batendo na mesma tecla e que se as pessoas estão falando isso dele, batendo na mesma tecla, é porque ele está fazendo muita bobagem. E aí ele disse ali que ele parou para analisar o comportamento dele e disse que ele ia parar de usar esse psil. Ele falou que aqui fora era comum ele falar isso para as pessoas, mas lá dentro isso se tornou um grande problema. Ele falou que isso na vida comum dele é um costume, mas lá dentro virou objeto de questionamento. A Isabelle falou que ela não viu nada demais nisso, mas o Davi disse que ela pode não ter visto, mas teve muita gente lá dentro do programa que viu esses problemas e que ali no jogo, que é um jogo de palavras, no meio das conversas ele falava psil, e aí as pessoas aproximavam dele dizendo que ele estava mandando calarem a boca, e aí ele analisou essa situação toda e falou que ele realmente não estava mandando ninguém calar a boca, mas se as pessoas estavam entendendo isso, e se isso estava atrapalhando a convivência, então ele tinha que tirar esse costume dele do meio
e entender. Bom, se eles estão entendendo que eu tô mandando calar a boca, então eu não vou mais fazer isso aí, para eles não falarem de mim o tempo todo. Que ele já entendeu que um simples psiu poderia soar como um cala-boca. Eu falei isso diversas vezes para vocês, inclusive, que o Davi não tinha percebido naquele primeiro momento que o uso do psiu pode sim soar como se ele estivesse mandando alguém calar a boca. Não que isso seja errado em si, a palavra psiu, tá? Porque em vários e vários locais do Brasil, psiu tem vários significados. Psiu, por exemplo, pode ser chamar alguém, psiu pode ser ali um assovio, alguma coisa nesse sentido. Então, e quem questionou muito isso também foi a Vanessa, né? Então tem muito esse peso aí também, pegou demais. E eu acho que hoje o Davi vai entender muito bem como é que foi que o programa se desenrolou no entorno dele, porque vão passar toda essa retrospectiva e ele vai assistir isso, igual a gente que vai assistir. O mesmo programa que nós vamos ver é o programa que ele vai ver lá dentro hoje à noite também. Aí depois disso, rolou uma ação ali, né, desse patrocinador aí, que mandou o motoqueiro entrar lá dentro. Aí esse motoqueiro botou um celular e uma redoma em cima desse celular. Aí nesse celular estava escrito ali, eles espelharam a tela desse celular naquele totem ali. E aí estava escrito lá o prêmio final, R$2.920.000. Aí o Davi estourou o champanhe, tava muito feliz com isso tudo. Comentou ali com a Isabelle a felicidade que ele tava. Eles ficaram passando assim a mão em cima desse número. O Davi, inclusive, comentou que esse número, este é um prêmio para mudar a vida de qualquer um. Que ele nunca tinha visto tanto número assim na vida dele. Aí depois a Isabelle também falou que ela ficou confusa quando ela viu tanto número escrito ali na frente dela. E aí eles falaram, o Pix já tá pronto. Para quem será que vai esse Pix? Será que esse Pix vai lá pro Alegrete? Será que esse Pix vai lá pro Amazonas? Será que esse Pix vai lá para Salvador? Eles estavam falando muito sobre isso aí. Eles realmente nunca viram esse nome escrito, expresso dessa maneira como ele estava expresso, né? Então ele realmente falou, isso vai mudar a vida de qualquer um que ganhar esse programa. E foi só isso aí a ação que eles tiveram hoje à tarde. Eu acho que essa foi a única ação de patrocinador que teve hoje à tarde aí. E aí, depois disso tudo, eles começaram a se despedir da casa, começaram a dar uma última voltinha lá pela casa. A Isabelle foi lá para aquele canto onde tem os quadros com os olhos deles, né? E aí ela olhou aquilo tudo ali e ela falou que apesar de tudo que aconteceu lá dentro, ela tá lá pela experiência e que tudo aconteceu do jeito que tinha que ser, que tudo aconteceu como tinha que ser. Foi isso que ela falou ali, e ela expressou que ela estava feliz, independente do resultado que vier hoje à noite, ela está feliz de ter vivido essa experiência. Então ela não estava mais chorosa, ela não estava mais triste, não, ela estava já bem mais preparada para esse último momento. Aí depois disso, o Matheus também foi lá fazer as orações dele. Aí ele falou, depois que terminou essas orações, quando o Davi também entrou e foi se deitar. E o Davi, inclusive, falou que ele ia dormir para ver se passava esse tempo mais rápido. Só que aí ele não conseguiu. Aí o Matheus também falou que ele tá com muita ansiedade sobre o que vai acontecer hoje à noite. Aí depois a Isabelle entrou lá, deu um beijo nele, desejou boa sorte para ele. Pediu para ele se controlar um pouquinho mais, que falta pouco para isso acabarem e tal, para acabar com esse negócio aí do programa, falta muito pouquinho. E aí, antes de trancarem eles de vez ali dentro, rolou ali uma manutenção externa. Mas antes dessa manutenção externa, eles colocaram ali a playlist com as músicas preferidas de cada um. Tocaram músicas preferidas do Davi, da Isabelle e do Matheus. A Isabelle estava meditando, aí depois que tocou a música ela começou a dançar, estava feliz, queria aproveitar aquele último momento do jeito que eles estavam vendo aquele gramado, porque hoje à noite isso não vai estar desse jeito aí.
Aí chamaram o Matheus também pra ele pular, pra eles dançarem lá, só que o Matheus quis ficar ali só assistindo. Enfim, isso foi o que aconteceu no BBB até o momento que a gente tá gravando esse vídeo aqui pra você, tá bom? Tem outro momento que a gente vai comentar já já. Hoje de manhã, lá na Ana Maria Braga, o Babu e o Kaysar foram conversar com ela e com a Tati Machado. Eles foram falar sobre a experiência lá do BBB, foram contar como é que era essa experiência, como é que foi para cada um estar no BBB. Aí o Babu falou ali que o Davi sentiu ontem, ele também sentiu quando foi a vez dele, que o que o Davi teve ali de choro foi um choro de ansiedade mesmo, que a coisa tá terminando, então eles ficam muito ansiosos. O Kaysar falou que na vez dele, ele também sentiu a mesma coisa, sentiu ali que a coisa realmente já estava chegando no fim e tal. A Ana Maria, inclusive, perguntou para eles qual era o prêmio que eles ganharam em cada uma das edições. O Babu falou que ele não ganhou nada porque ele foi em quarto lugar, mas que na edição dele era 1,5 milhão o prêmio final, 150 mil o segundo lugar e 50 mil o terceiro. Aí o Kaysar falou que como ele ficou em segundo lugar no BBB 18, ele ganhou 150 mil reais do BBB, que de uma certa forma também mudou muito a vida dele e tal. Comentou também sobre a carreira de cantor que ele tá se lançando agora e tal. E aí, depois disso, eles começaram a falar sobre várias e várias coisas que aconteceram lá no BBB, coisas assim graves e tal. E o Babu resolveu falar sobre o que a Alane fez pro Juninho. E aí, na hora de comentar, ele falou assim que se não fossem as câmeras, o Juninho poderia estar preso ou estar morto. Aí ele falou isso aqui, eu vou ler o que foi que ele falou, né? A gente teve que transcrever o que ele falou. Ele disse isso aqui: não tem um amigo meu que não fale, cara, eu não teria essa resiliência que esse garoto, o Davi, tem. O bicho papão. Vocês viram de cara o bicho papão. Não venha me dizer que tem que aprender, não. O bicho papão tava na cara de vocês a todo momento. É aquilo. Eu lembro de uma situação do Juninho que, se não fosse o Big Brother com milhares de câmeras ali, ele poderia estar preso numa acusação que fizeram a ele. E aí a Ana Maria fez esta cara no momento em que ele estava falando disso, né? E aí ele falou: um homem preto na nossa sociedade que sofre uma acusação que ele sofreu, se não fossem aquelas câmeras, ele estava preso ou estava morto. Aí Ana Maria Braga falou: é verdade. E aí depois disso, o Babu perguntou assim: entendeu? Então o bicho papão tá aí, não vem me pedir mais aula não, vocês já viram. Ana Maria Braga ficou sem palavras, cortou o Babu e disse que o programa ia pro intervalo comercial, e de fato foi. Eu acho que ficou muito descarada, obviamente, essa defesa que ela fez da Alane, porque ontem ela foi realmente muito mais receptiva com a Alane do que com os outros, né? Com a Alane, inclusive, ela deixou ali as portas muito abertas, disse pra Alane que espera ver a Alane ali na Globo, que espera ver a Alane brilhando aqui fora e tal. Ela parecia muito mais disposta na defesa da Alane. E depois disso tudo aí, né, todo mundo comentou na internet a forma como eles cortaram, assim, a fala do Babu, como as coisas aconteceram. Naquele momento ali da Alane com o Juninho, já naquele momento, e eu falei diversas vezes pra vocês, naquele momento era para as coisas terem mudado. As coisas só não mudaram porque o Davi começou a aproximação dele com a Alane, com as meninas ali. Então foi naquele momento ali que as coisas balançaram, quase ela saiu, mas o Juninho acabou sendo o eliminado naquela ocasião. Só que a forma como as coisas aconteceram, a Alane falando ali que ela praticamente foi assediada por ele, só depois que ela corrigiu isso, que ela falou que ela não foi assediada por ele, mas que ele deu em cima dela, aí sim que a coisa foi começando a mudar. Tanto que ele falou que provavelmente ele não vai processá-la,
porque ela se corrigiu depois. Mas o clima entre os dois ficou meio pesado. Vou já mostrar para vocês o vídeo deles se encaminhando para os estúdios Globo hoje à tarde. E aí os dois estavam na mesma van. O clima tava bem pesadinho ali. Vocês vão já ver isso. Aí um pouquinho antes da gente começar a gravar esse vídeo, o Davi tava recapitulando ali a trajetória dele dentro do BBB. E aí ele falou que ele nunca foi um manipulador, que tudo que falaram dele no Sincerão, que ele era um soberbo, prepotente, que já se achava o campeão do programa, que não tem nada a ver, que isso tudo era mentira, porque ele nunca falou nada disso, que isso nunca saiu da boca dele, que ele nunca expressou pra ninguém dentro da casa que ele ia ser o campeão do programa, que ele nunca falou que ele ia ganhar o programa e que ele sempre falou, eu quero ser o campeão, eu lutei pra ser o campeão. Mas que a forma como ele falou nunca foi prepotente, nunca foi soberba e que ele nunca mandou ninguém apertar o botão. Aí eu tenho uma controvérsia, né? Porque naquela briga com a Vanessa Camargo, ele meio que mandou ela apertar o botão, né? Só que ele não falou exatamente nessas palavras. Naquele momento ele falou, tá insatisfeita? Tem um botão ali, tem o confessionário. Vai lá, faz o que você quiser. Se você quer votar em mim, tem um paredão, tem um botão, tem um confessionário. Foi só isso que ele falou pra ela, né? Aí depois ele também falou que o Lucas mandava, que o Lucas repetiu que ele mandava as pessoas apertar o botão, que ele desrespeitava as pessoas, que ele gritava com todo mundo. Aí ele falou que maluquice, que isso não era, que não tinha feito nada disso e tal. Vamos ver como é que eles vão mostrar isso na retrospectiva de hoje à noite. E aí ele fala que pra ele o momento mais forte que ele viveu dentro do BBB foi quando a Lady jogou as roupas dele dentro da piscina. Ele falou que aquilo foi tão forte que ele estava espumando de raiva, que ele guardou isso na mente dele pra sempre. Aí o Matheus falou que deu muito frio na espinha dele quando ele viu essa cena acontecendo. Aí o Davi disse que naquele momento que ela jogou assim as roupas, ele nem tinha conseguido identificar que tinham sido as roupas dele, que foi só depois que ele olhou pra piscina, porque lembra naquela cena, ela jogou as roupas e ele tava rindo naquele momento. Ele não tinha percebido que aquelas eram as roupas dele. Foi só depois que ele se tocou que aquelas eram as roupas dele. E aí ele fala que a Lady pegou, jogou a mala com tudo na piscina, que no primeiro momento ele não acreditou, mas que depois ele foi lá, entrou na piscina, pegou a roupa dele, e que a Isabelle foi lá e disse que iam ajudar ele, e que a cena dele entrando na água para pegar as roupas, ele se sentiu muito humilhado quando ele teve que fazer isso. Ele já tinha falado diversas vezes, inclusive, desse momento lá dentro do BBB. E aí o Matheus falou que naquele momento ele disse que achou que a Lady não ia ter coragem de fazer isso, mas que ele só acreditou quando ele viu que ela estava fazendo isso. Porque ela já tinha ameaçado antes, mas ela não tinha ido lá fazer, né? E aí ele falou que pra ele essa foi a cena mais forte de toda a trajetória que ele viveu ali dentro. A Isabelle falou que pra ela a cena mais forte foi a briga dele com o Bila. E aí ele falou que não, que pra ele a cena que vai ficar marcada pra sempre na cabeça dela é justamente ela jogando as roupas dele na piscina. E que ela depois ficou dançando e provocando ele lá na porta. E aí ele falou que apesar de tudo o que fizeram pra ele tá na final, que tentaram de todas as formas desestabilizá-lo, tirá-lo do sério, mas que agora ele tava lá na final e que os outros ficaram pra trás. Todo mundo que acusou ele, tentaram, mas não conseguiram. Ele chegou na final. Isso foi só o que aconteceu um pouquinho antes da gente começar a gravar esse vídeo. E aí, teve outros momentos ali também, mas outras conversas que não foi muito desses momentos aí. Teve o Matheus e a Isabelle se beijando também, tipo, é mais do mesmo. E aí, aqui fora, o clima já tá ali naquele momento de despedida, né? Daqueles últimos momentos em que as coisas estão acontecendo. Um desses momentos aí aconteceu justamente na van que estava levando todos eles para os estúdios da Globo. Eu acho que foi a Lady que
que gravou. Não sei quem foi que gravou. Ou se foi a Lady ou se foi o Buda. Eu vou passar o vídeo pra vocês. Vocês vão ver aí como é que tava o clima dentro dessa van. Eu vou dar aula aqui pra vocês agora no caminho da van. Fala pra caralho, fala muito. Fala muito ali, ó. Fala muito, ó. Eu falo meu cabelo, cara. Fala muito, cara. Fala muito. Beijo. Depois eu vou tentar entrar de novo, hein? Fiquem de olho. Beijo. Enquanto a outra ali, ó, tá agarrada naquele troço ali, ó. Vocês viram aí como é que tava o clima, né? A Alane nem quis olhar na cara do Juninho. O Juninho tava sentado no banco da frente e a Alane sentada ali no celular sem querer olhar pra cara dela, tá? Quem gravou foi o Luigi. O Luigi tava gravando uma story e aí apareceu isso aí. Sério, eu tô doido pra ver como é que vai ser hoje a final. Eles vão estar lá. Pelo que estão falando, o momento da final não vai acontecer no estúdio como foi no ano passado. Eles vão colocar uma arquibancada lá no gramado e todos os ex-BBBs vão ficar lá no gramado, junto com o Tadeu. E eles só vão sair de dentro da casa no momento em que o Tadeu anunciar o grande vencedor. Enfim, eu tô doido pra ver como é que vai ser esse momento, né? Eles estão achando que vai ter familiares deles e tal. Tô doido pra ver como é que vai ser isso tudo. Eles já estão trancados desde as 4 horas da tarde dentro da casa, então uma coisa vai ser grandiosa pelo que a gente tá vendo aí. E aí também teve outro momento que foi já nas redes sociais, que foi justamente a Fernanda falando sobre o dinheiro que eles ainda não receberam. Sim, porque quem trabalha com agência, quem trabalha com essas coisas, sabe que o dinheiro não cai necessariamente na hora que a gente tá ali esperando esse pagamento, né? Às vezes demora um pouquinho mais, às vezes demora por volta ali de alguns dias. Normalmente são prazos de 30, 60 ou 90 dias. A Fernanda revelou que ela ainda não recebeu o dinheiro dos prêmios que ela ganhou dentro do BBB. Ouçam só, tá lá no site, tá lá no Instagram do Léo Dias. Sim, muita coisa eu não posso contar pra vocês, mas qualquer coisa que a gente ganha no programa não se recebe quando sai, se recebe nesses prazos burocráticos, 30, 60, 90 dias. Então a gente não tem dinheiro, a gente sai sem dinheiro, a realidade é essa. Então assim, tá todo mundo se ajudando pra conseguir chegar a qualquer lugar. Assim, segue aqui um desabafo. Sim, quem trabalha com agência, quem trabalha com essa... Quem trabalha com agência, quem trabalha com essas coisas, realmente não recebe dinheiro na hora. Porque fica parecendo que muita gente, assim, você fez um trabalho ali, BBB não deixa de ser um trabalho, e você vai receber o dinheiro na hora. Não, você não vai receber na hora. Tem um tempo regulamentar aí para receber. Normalmente esse tempo é de 30, 60, 90 dias. Como a Fernanda falou no áudio, tem coisas que ela não pode falar porque são segredo. Mas é assim que esse mercado funciona, tá? Quem já trabalhou e quem trabalha com agências sabe que não vai receber esse dinheiro na hora. A reclamação que ela tá falando aí é que todo mundo tá tendo que se ajudar, todo mundo tá tendo que botar dinheiro ali de cada um para ver se eles conseguem levar essas coisas, porque afinal a Globo tá dando só uma parte do que tá rolando. A outra parte são eles que têm que custear. São eles que têm que custear todo o deslocamento da casa deles até ali próximo aos estúdios da Globo. São eles que têm que custear o deslocamento deles para eventos, essas coisas. A Globo, no máximo, só manda buscar ali quando é uma produção deles. Quando não é, aí eles que se virem. Então ela tá reclamando disso, tá? Só para deixar bastante claro aí do que a Fernanda tava falando. E aí também, né, teve o Boninho ali falando sobre as expectativas pro BBB 25. Ele já mostrou ali que os vídeos já atingiram um pico ali de 1.000 inscrições por minuto. Não sei dizer pra vocês se esse é um número bom, mas o Boninho pareceu satisfeito. Então, se o Big Boss tá parecendo satisfeito, quem sou eu pra dizer o oposto, né? Vejam aí o Boninho falando com alegria desses números. Como eu falei, as inscrições já começaram, já batemos 60 mil duplas e já foram finalizadas 5 mil inscrições quando bater em 40%
a gente vai fechar para avaliar como está acontecendo em cada praça que a gente abriu e depois recomeçar. Então, assim, se você já começou o processo, corre lá e termina a sua inscrição o mais rápido possível. Tá começando a ficar apertado. Bom, como foi o próprio Boninho que falou isso aí, fica o alerta aí para quem vai se inscrever no BBB 25. Ó, os prazos estão ficando apertados. Vamos ver se hoje à noite eles chegam nesses 40% aí que ele falou que vai fechar para avaliar. Quem tá acostumado com a cobertura do BBB sabe, inclusive eu já falei diversas vezes em vários outros vídeos aqui no canal. Eles normalmente fecham depois de uns dias e aí eles abrem nos meses seguintes ali até eles completarem os 100%. Porque as seletivas passam a ser presenciais, então eles fazem essa inscrição pela internet, depois vão confirmar isso presencialmente. Isso aconteceu de 2023 para cá de novo, mas antes da pandemia também era desse jeito. Se o Boninho tá dizendo que tá tudo bem, né? Quem sou eu para dizer o contrário? Eu só acho que esse jogo em dupla que ele tá propondo não vai dar certo. Só tô achando isso, tá? Pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que isso não vai dar certo. BBB não é Power Couple. Power Couple, tudo bem, é um programa de casais. Agora, programa de duplas eu acho que não vai rolar muito não, né? Vamos ver o que é que ele vai fazer. O Boninho sabe o que ele tá fazendo. Ou não, né? Gente, hoje vai ter a grande final do BBB. Então, depois do programa final, depois ali da revelação do Davi vencedor e a dúvida sobre quem é que vai ficar com o segundo e o terceiro lugar, a gente vai estar ao vivo aqui para comentar com vocês aí o último grande momento do BBB. Conto com vocês. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.